Glória a Deus. Vamos lá, Josué 24, capítulo 24, verso 14. Olha o que diz o texto. Agora, Josué falando para o povo, amém? Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, era o rio Eufrates, né? Ele está falando de um território, além do rio Eufrates, de um lugar, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Ele está dizendo, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. O que aconteceu aqui? Josué, junto com o povo, estão em terra estranha, e alguns, talvez muitos, começaram a servir a outros deuses, né? Que não era o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos. Alguns daquele local tinham decidido também a não servir ao nosso Deus, ao Deus de Josué, do Abraão, do Isaac, de Jacó. E agora Josué, como um líder que ele era, ele estava instruindo aquele povo a servir ao Senhor, porque muitos não serviam ou não estavam servindo ao Senhor. Engraçado que, se você vê, a gente aqui já está no capítulo 24. E você lembra que no capítulo 1 de Josué, Deus chama Josué e diz para ele assim, ó, o meu servo Moisés é morto. Então agora seja forte e corajoso, porque da maneira que eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Lá no capítulo 1, Deus chama Josué para conduzir o povo até a terra prometida no lugar de Moisés. Ali começou a história de fato na vida de Josué. Óbvio que foi bem antes, quando ele servia a Moisés junto com Caleb. Deus olhou o coração de Josué e sabia que ele poderia confiar a Josué uma confiança que ele depositou em Moisés. Então aquele relacionamento de Josué foi sendo construído quando ele servia Moisés ainda ali, junto com Moisés ali, servindo Moisés, servindo a Deus, sendo espia lá e tal. Quando eles foram espiar a terra, Josué já tinha um coração voltado para Deus. Então o que Deus espera de mim, de vocês, de quem tem em casa vendo a gente? Que nós venhamos decidir a servir a Deus, ao Senhor Jesus. O próprio profeta Jeremias, ele disse, até quando vocês vão cochear dois pensamentos? Até quando vocês vão adorar dois deuses, a dois senhores? Né? Até quando? E o que me chama a atenção, que depois desses capítulos todinho, lá no 24, eles viram o Jordão sendo aberto, eles participaram da vitória contra ali Jericó. Lembra dos muros de Jericó? Eles participaram de todos os milagres. Através da vida de Josué, Deus usando Josué, eles participaram de tudo. No capítulo 24, tu imagina assim, poxa, o povo vai estar como? Afiadinho. Não, mas o povo já estava lá decidindo servir outros deuses. Trazendo para os dias de hoje, isso mudou? Quantas pessoas têm a oportunidade de caminhar com Deus, elas aprendem, caminham com Deus, mas elas não se firmam como deveriam. Elas coxiam dois pensamentos.
Um dia elas adoram a Deus, outro dia elas já não adoram mais. E às vezes você é apegado a cultuar outros deuses. Não, pastor, eu não cultuo outros deuses. Dependendo da força que você tem em se dedicar a qualquer uma outra coisa nessa vida, né? Se você colocar a sua força em qualquer outra coisa nessa sua vida, que não seja o Senhor, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. É o que diz a Bíblia. Talvez você não cultua outros deuses, talvez sim, mas dependendo do amor que você tem a esse mundo, as coisas desse mundo, talvez as amizades erradas, as pessoas erradas, talvez há um momento de prazer, porque pecado não é ruim. O momento do pecado talvez é bom, na maioria das vezes é bom, mas as consequências são devastadoras. Se o Cauã decidisse viver a vida lá, hoje ele não estaria aqui contando testemunho. Estava com a vida perdida por aí, só Jesus, não sei, talvez numa, como diz em São Paulo, numa biqueira aqui no Rio, numa boca de fumo. Talvez, não sei. Talvez já tinha se juntado com uma, separado, né? Porque hoje em dia está assim. Você sabe que as meninas de 12, 13, 14 anos aí fora, meu Deus, já talvez tenha experiência de mulher já velha. Somente intimamente falando aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e tudo que nele há. Então você vê que nós, né, as pessoas, os seres humanos são inclinados ao pecado e a esse mundo e a servir a outras coisas a não ser Jesus. Quantos rios você vê por dia? Quantos TikTok você vê por dia passando ali na tela? Isso serve para mim também muitas vezes. Quantos deuses você cultua durante o dia, durante a semana e nem percebe? Quantas vezes você para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para fazer um jejum? Às vezes para vir para a igreja é um custo, é ou não é? É uma luta. Antes era, ai caramba, eu estou cansado porque meu domingo foi agitado. Agora à noite eu tenho que ir para a igreja. Agora o culto pela manhã também. Caramba, vou ter que acordar cedo, que nem é tão cedo. O culto começa às 10 da manhã, pelo amor de Deus. Vou botar um culto aqui 7 da manhã, para ver quem está corajoso mesmo. Eu vi um pastor lá em Belo Horizonte, ele fez uma campanha, eu estou com a ideia de fazer essa campanha, né, baseado lá em Jó, que diz que Deus responde os que de madrugada clamam e buscam Ele. Fazer um culto aqui 5 da manhã num domingo. 7 domingos, 5 da manhã. Eu quero ver o pessoal aqui. O texto diz que se buscar de madrugada, Deus vai responder. 5 da manhã ainda é madrugada. Vamos ver se você vai estar decidido para Deus responder. 10 da manhã, ai que sacrifício, meu irmão. Mas se for o churrasquinho lá com os amigos, o quê? Já está tudo pronto. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que da luz. Porque os filhos das trevas, eles quando organizam uma festa, alguma coisa, meu irmão, é para funcionar tudo bonito. É ou não é? Contrata aqui, contrata ali, faz isso, faz aquilo, vambora. E na hora lá do rateio lá, uma caixa comigo, 2 caixas comigo de cerveja, ou não é? Hã? Toma 100 reais, toma 50, toma 200, vambora. Na hora da oferta aqui só cai nota de 2. Para você ver como é que a obra de Deus é árdua. Você muitas vezes foi generoso lá fora. Tudo bem, vamos seguir a vida. Aí aqui às vezes retém, é ou não é? A gente tira sempre de Deus e não tira das outras coisas. Quando você está mais apertado, né, financeiramente, a primeira coisa, não vou dizimar. A primeira coisa que você tinha que cortar era um lazer. Não para sempre, até se estabilizar. É a primeira coisa, que arroz e feijão e pagar luz e conta não dá. Deixa aquele passeio bacana, aquela viagem bacana para depois, né? Não.
a primeira coisa, tira do dízimo, como se o dízimo fosse resolver o valor do dízimo. Não vai resolver tua vida, você sabe que não vai, mas o diabo te convence que vai. O diabo te põe um cansaço para você não levantar cedo e não vir aqui 10 da manhã, por exemplo. Ele te põe um cansaço durante o domingo de dia para chegar às 18h30, quer saber? Vou para a igreja não, vou assistir online. Aí começa a assistir, aí já nem assiste mais. Bota um filme aí na Netflix, semana que vem eu vou para a igreja. Afinal de contas eu preciso descansar. Mas você decide descansar justamente no dia de culto e na hora de culto, tirando de Deus de novo. Amém? Calma me contou que o pessoal lá chamou ele para tomar um café, agora de manhã, na saída do trabalho. Antes do culto aqui eu estava conversando com ele. Ele falou que quase foi tomar o café. Aí ele falou assim, não, vou embora que eu tenho que ir para a igreja. Aí eu falei com ele assim, tá vendo como é que o diabo trabalha? Ele é sorrateiro, assim, ele vai trabalhando. O que tem? Afinal de contas, gente, o que tem tomar um café com um amigo de trabalho? Não, é uma coisa singela, é ou não é? Fala a verdade. Aí eu disse para ele assim, você fez a boa decisão. Porque às vezes nós escolhemos agradar o homem, mas não escolhemos agradar a Deus. A gente escolhe ali, ficar uns momentos com um amigo ali, com um homem, né? Com uma pessoa. Ao invés de passar alguns momentos aqui, buscando a Deus, orando, clamando, aprendendo um pouco mais. E eu disse para ele assim, olha só como é que o diabo é. Amanhã, quando você amanhecer de novo lá, amanhã, segunda de manhã, você pode tomar o café com eles. Agora resta saber se amanhã vai ter o convite para o café da manhã. Mas hoje, o diabo é estratégico. Se distrai e tal, perdi a hora. Deixa, domingo que vem eu vou. E aí, pastor? Vai se esfriando na fé, vai se esfriando. O diabo não tem pressa. O texto diz o quê? Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Fiquem atentos. Estou arrepiado aqui. Porque às vezes a gente presta atenção, né? No adultério, no roubo, é ou não é? Nas coisas assim mais, né? E o diabo vai trabalhando nas coisas mais simples, assim, para quê? Para distrair a gente, tirar da gente do caminho que o Senhor quer que a gente caminhe. Entende? Pastor, mas o que isso tem a ver com o que o senhor leu e com o dia da família? Se você percebeu a característica de Josué, quando ele era um garoto bem mais novo, Moisés, antes de chegar na terra prometida, que Deus havia prometido, Moisés manda 12 espias espiar a terra. Vai lá espia, vê se a terra é boa mesmo, para quando a gente chegar com o povo lá, afinal de contas, pela uma conta básica, mais ou menos, era 1,5 milhão de pessoas. Então Moisés, né, estrategicamente, os 12 vão lá na terra. Era uma viagem muito longa. E quando vocês chegarem lá, vê como é que é a terra, como é que está a terra lá, vê lá. E foram 12. E quando chegam os 12 lá, olha a terra e tal. E eles identificam que a terra era muito boa mesmo. Manava leite e mel, tudo que plantava dava. Eles trouxeram um fruto de lá. E para demonstrar ali para Moisés, olha o que nós trouxemos aqui. Olha que beleza de 2 homens carregando talvez um cacho de uva, alguma coisa nesse sentido. Eu digo talvez porque eu sei que 2 homens tiveram que carregar. Era algo assim fora do comum. Mas eles trouxeram para dizer para Moisés, a promessa está aqui, olha o que a gente trouxe, olha que maravilha. A terra é boa mesmo. Eu imagino Moisés, né, naquela expectativa, que bacana, Deus é fiel demais. E aí eles dizem assim, mas tem gigante, não dá para a gente entrar. E aí 10 fizeram de tudo para contaminar o restante do povo. Mas Josué e Calebe, vou repetir, Josué e Calebe, porque agora eu estou falando de Josué, não de Calebe, mas os dois tinham o mesmo espírito. Josué e Calebe, eles mandaram aqueles que falavam negativo se calarem e disseram assim, olha,
realmente tem gigantes, mas a promessa de uma terra frutífera que mana leite e mel é verdade. E o mesmo Deus que deu vitória a gente até hoje vai dar vitória a gente quando a gente entrar nessa terra aí. Amém? Esse era o espírito de Josué, camarada firme, que sabia, ainda garoto, sabia onde queria chegar. É esse espírito que Deus quer de mim e de você, de alguém que sabe, quer onde quer e sabe que vai chegar e que Deus vai honrar. Ah, pastor, mas está difícil, eu não sei o que fazer, vamos embora. Então esse era Josué. Depois passa-se os anos, Moisés morre, ele assume tudo aquilo, e ele, toda aquela responsabilidade, porque ele não ia substituir qualquer um, ele ia substituir Moisés, o camarada que conversava com Deus. Se tinha canela de fogo naquela época, Moisés era um. Meu irmão, ele falava com Deus quando descia, tinha um clarão nele, quando ele descia do monte. Ele tocou na rocha e saiu água. Ele estende a mão e o mar se abre. Entende? Agora Josué está olhando e dizendo: eu vou substituir esse camarada. Por isso que Deus insiste 3 vezes com ele no capítulo 1. Mas aí ele conduz o povo, mas não é fácil conduzir o povo e fazendo com que o povo sirva a Deus como ele servia. Eu acho que eu sei um pouquinho como é isso. Pouquinho. Porque eu tenho lutado aqui anos e vou continuar lutando. Para quê? Para que você sirva a Jesus. Para que você ande com Jesus. Para que você possa ser convicto na sua fé e naquilo que o Senhor tem te levantado. Entende? Está na hora de você se levantar e seguir em frente. Ainda com todos os problemas que eles estavam vivendo, que eles viveram, vieram muitas vitórias. Deus deu vitória. Aonde eles chegavam, Moisés liderando, eles venciam. Então por aí você vê, mesmo que algumas pessoas vençam, mesmo que algumas pessoas sejam curadas de um câncer por Deus, de algum milagre, meu irmão, vou te falar uma coisa: milagre não segura ninguém na presença de Deus. Não segura ninguém. Milagre é bacana, aquece a nossa fé, a pessoa que foi beneficiada, é algo maravilhoso. E milagre não se explica, é ou não é? Nós vamos fazer a oração no final. E Deus vai fazer um milagre na sua casa, na sua família, na família que você tem, ou na família que você nem tem ainda, ou na família que o diabo destruiu. Josué era convicto o tempo inteiro. Quando chega no capítulo 24, ele está vendo aquele povo querendo adorar outros deuses, meio na rebeldia, né? Anos se passaram, e aí ele vem e fala assim, agora ele dá a instrução, ó, de novo. Isso aqui foi pela 1000ª vez, verso 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Olha Josué dando a direção como eu dou para vocês aqui, ó. Ó, vou repetir. Verso 14, Josué falando para o povo: agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Aí ele diz, ó, joga fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Nessa manhã, o que você precisa jogar fora para você servir ao Senhor, com fidelidade e integridade? O que você precisa jogar fora? Jogue fora. Jogue na lata do lixo. Jogue fora. São os relacionamentos que te afastam de Deus. Jogue fora. Não é maltratar ninguém. Não entende? Ser deselegante com ninguém. Risca da sua vida. Tenha coragem
Identifique quais os contatos do teu WhatsApp que te faz mal. Bloqueia. No Instagram a mesma coisa. No Facebook também. O que também te faz mal na internet, bloqueia. No Instagram tem um negócio assim, ó. Tem um negócio assim, ó. Pra você lá, você clica no negocinho, aparece assim. Tipo, você não tem interesse, não tenho, tenho muito interesse, pouco interesse. Fala assim, não quero ver esse tipo de conteúdo. Começa a aplicar em todos. Os homens aí, quer que eu dou uma dica para você sair da pornografia? Já ajuda bastante. Aquela mulher nua que fica aparecendo ali, eu ia falar pelada, né? A mulher pelada que fica aparecendo lá, não é, né? É ou não é? Começa a botar lá, não tem interesse. Pastor, mas eu tenho interesse. Começa a profetizar, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não quer. Você está dizendo, você está mostrando lá para o algoritmo, né? Como é que é o nome? Algoritmo. Você está mostrando para aquele sistema lá que você não tem interesse naquilo. Começa a profetizar. Pastor, mas eu tenho interesse. Não tenho mais, não tenho mais. Coloca lá, não tem interesse, não tem interesse. Daqui a pouco o Instagram não vai te entregar mais aquilo. Aquilo não vai aparecer mais para você. Já é um bom começo. Não tem interesse nisso, não tem interesse. Isso não vai mudar minha vida. Isso não vai mudar minha história. Isso só vai me afastar de Deus. Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Vai se santificando. Em outras palavras, na de Josué, jogue fora. Porque às vezes não é um Deus ou uma estátua, ou alguma coisa de adoração a outros deuses, mas são situações como essa que se tornou o teu Deus. Não te faz bem, jogue fora. Te afasta de Deus, jogue fora. Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Se Deus pede a gente, é porque a gente tem condições. Começa a dizer assim, eu não quero isso para mim, eu não quero, eu não tenho interesse nisso, eu não quero. Isso me faz mal. Amém? Às vezes, aparece muito também na internet, né? Falo muito com o Breno isso aí, a gente já conversou muito sobre isso. As músicas, os mais velhos aqui, dos anos 80. Aquilo que era música boa. Mas se você começar a ouvir essas músicas dos anos 80 que era boa, ela vai te levar para um tempo que não era muito bom. Que o diabo dizia que era bom. Troque essas músicas pro louvor, sei lá. Pastor, não gosto muito de ler. Coloca lá a Bíblia para falar, hoje em dia é fácil. Enquanto você faz alguma coisa, deixa a Bíblia falando lá. Lendo para você, um robô lendo para você. Agora tem várias vozes. Entendeu? Se for o caso, os homens aí, escolhe uma voz masculina. Pastor, meu irmão, vai por mim, eu sei o que eu estou falando. São nos mínimos detalhes. O diabo é sutil demais. Ele não tem pressa. Corta. Entende? Pastor, eu bebia muito. Aparece muita coisa de bebida. Eu era expert em bebida alcoólica. Corta tudo. Porque te leva para um caminho ruim. Na internet está cheio de vídeo dizendo, não, cristão pode beber, meu irmão. Vai nessa não. Ai, cristão pode beber, é só se controlar. Quem se controla com bebida alcoólica? Um dia talvez você consegue, meu irmão, mas outro dia, pelo amor de Deus, vamos servir ao Senhor. Quem me entende aí? Olha o que ele diz, ó. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Ele está dizendo que é para você temer o Senhor e não é para servir de qualquer maneira. É com integridade e
Fidelidade. Seja íntegro em servir a Deus. Seja fiel, fiel. Quem é fiel não trai. Não trai a Deus com outra vida que você queira levar. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Aí o verso 15 ele diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Ele está dizendo assim, ó, se vocês não quiserem servir ao Senhor, então escolha servir aos deuses lá. Não tem problema, a vida é de vocês. Primeiro ele dá a direção, ó, o caminho é esse. Mas se caso vocês não quiserem, tudo bem. Agora não fique na coluna do meio, é isso que ele está dizendo. Decida hoje, sirva hoje. Talvez alguém está me ouvindo e está dizendo assim, pastor, mas eu já sirvo com integridade. O senhor está falando isso aí, eu já sou fiel a Deus. Meu irmão, ouve de novo. Ouve de novo. Deixa essas palavras entrarem dentro de você. E aí olha o que ele diz assim, ó. Vocês podem escolher aí servir outros deuses. Olha o cara convicto. Convicto na fé. Eu, porém, e minha família serviremos ao Senhor. Você tem que dizer para esse mundo aí, para as pessoas aí, ou falar para elas, ou pensar, ou dizer para si mesmo. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, infelizmente. Eu estou até pregando para vocês, eu estou convidando vocês, ou você. Você não está querendo. Vou continuar orando por você. Mas eu, porém, e minha família, serviremos ao Senhor. Eu imagino Deus olhando para Josué. Sabe aquele pai que tem orgulho do filho? Imagina comigo. Deus ouvindo Josué falando isso para aquela multidão, para aquele povo. Imagine Deus ouvindo e vendo você falando isso para si mesmo ou para alguém. Vocês podem escolher esse mundo aí. Vocês podem escolher quem vocês quiserem. Mas eu, porém, minha família, nós já fizemos nossa escolha. Nós serviremos ao Senhor. Eu não sei quem você tem escolhido, amém? Mas ele disse, eu e a minha família, porém, eu, porém, minha família, fizemos a nossa escolha. Amém?